diz, recriando uma das famosas experiências de Galileu, todo esse movimento de relação de uma esfera que é largada num plano inclinado, vamos destacar as coisas que são mais importantes. A esfera é representada pelo centro de massa, o modelo da partícula material, e o módulo da velocidade da esfera aumenta proporcionalmente com o tempo. Ora, dizer que o módulo da velocidade aumenta linearmente com o tempo, esta é a mesma coisa que dizer que temos uma aceleração que é constante. Ora, se o valor da aceleração é constante, ou se a aceleração é constante, passa a ter movimento retilíneo que é uniformemente acelerado, a aceleração e a força resultante encontram-se aplicadas no mesmo sentido que a velocidade. Primeiro, qual dos diagramas pode representar as forças que atuam na esfera durante a descida? Olha, as forças que nós temos a atuar na esfera são a força gravítica ou peso, temos a reação normal, que é a força que o plano faz na esfera. Diz também que a resultante das forças de atrito não é desprezável, portanto, nós temos força de atrito. Ora, esta força aqui não existe, não é? Nós temos 3 forças, não temos 4. Portanto, esta opção já é para excluir. Por outro lado, o movimento é acelerado. Ora, se nós decompusermos o peso, ora, esta será a direção do movimento, esta é a direção perpendicular à do movimento, então aqui terei o peso na direção do movimento e na direção perpendicular à do movimento. Espera aqui, nós designamos genericamente por peso em X e por peso em Y. Se vocês repararem, o valor do peso em X, assim como está representado, é praticamente igual ao valor da força de atrito, o que significa que o movimento não será acelerado com esta esquematização. Por outro lado, aqui com uma força de atrito de menor intensidade, a componente do peso na direção do movimento passa a ser maior que a força de atrito, então o movimento já seria acelerado. Portanto, este é o esquema que está correto. Na recriação da experiência, temos um plano inclinado com um comprimento L, num dos ensaios da esfera alargada. Primeiro, do início da rampa e depois a 1/4 do comprimento à frente. Portanto, a distância que ela vai percorrer, ou seja, o segmento BC, passa a ser igual a 3/4 do comprimento total. O trabalho da força gravítica. Ora, nós sabemos que o trabalho da força gravítica é simétrico da variação da energia potencial gravítica, que é dada por menos mg, a altura do fim menos a altura do início. Portanto, depende da posição inicial, obviamente, não é? A posição inicial, tem que ir a ver com a altura inicial, mas não depende da força de atrito. O trabalho da força gravítica depende da própria massa, do valor de G e da diferença das alturas. Portanto, depende, não depende, será a opção B. Vão ser aqui os tempos TA e TV, são os tempos que a esfera de mar atinge a posição C, determina o quociente desses tempos. Ora, se o movimento, nós vimos atrás, que era um movimento retilíneo uniformemente acelerado, então a equação das posições será a posição igual à posição inicial, mais a velocidade inicial vezes o tempo, mais o meio da aceleração vezes o tempo ao quadrado, o que significa que o ΔX, que é a diferença entre x e x0, será igual, uma vez que o corpo é abandonado, a metade da aceleração vezes o quadrado do tempo, e daqui posso concluir que o instante em que a esfera chegaria ao final da rampa será igual a 2 vezes o valor do deslocamento escalar, a dividir pelo valor da aceleração. Ora, se eu agora fizer o quociente entre o tempo que a esfera demora a atingir a posição A e o tempo que a esfera demora a atingir a posição B, fica a raiz quadrada de 2 ΔX sobre a aceleração, isto quando o trajeto é AC, e aqui temos 2 ΔX a vir pela aceleração, quando temos agora aqui BC. Portanto, na prática, nós vamos ter, quando nós temos o quociente de 2 raízes quadradas, temos a raiz de um quociente, então temos 2 vezes L sobre A, aqui temos 2 vezes 3/4 de L sobre a aceleração, então podemos simplificar as relações que são iguais, ou as grandezas que são iguais, portanto a raiz quadrada do inverso de 3/4, portanto será igual à raiz de 4/3. Encontramos a relação dos tempos. Os tempos de descida são medidos a partir dos volumes de água que são vertidos de uma bureta. Temos então aqui 2 imagens, eu vou ampliar para ser mais fácil visualizar. Reparem, o volume de uma bureta
o medido de uma borboleta tem que ver com o volume que é transferido para o exterior da borboleta, portanto este será o volume inicial e aqui temos o volume final. O volume foi transferido, será este valor menos este valor. Agora, uma borboleta é um aparelho analógico, nos aparelhos analógicos nós temos que registar todos os algarismos da escala, mais um algarismo, que é o algarismo estimado. Portanto, este valor daqui está entre 1,5 e 1,6. A mim parece-me ser muito próximo de 1,6, não vou escrever. O volume é de 1,6. Estes são os valores que eu consigo ler na escala, certo? Temos aqui as marcas do 1 e a marca do 2. Depois temos 10 divisões entre estas duas marcas principais, onde cada uma vale uma décima. Então falta-me o tal algarismo estimado que eu vos falei. Isto, mais ou menos, a tolerância de leitura. A tolerância de leitura é metade da menor divisão. Portanto, seria 0,05, uma vez que a menor divisão é 0,1. Isto em centímetro cúbico. Já o volume final, eu considero ser muito próximo de 6,00, mais ou menos 0,05 também em centímetro cúbico. Havendo dúvidas no número de algarismos que nós devemos registar, fazemos uma coisa fácil, que é o algarismo da tolerância de leitura vai bater sempre no último algarismo que é registado. Tendo isto em consideração, o que nós fazemos agora é calcular a variação do volume, e a variação do volume será a diferença entre o volume final e o volume inicial, portanto temos 6,00 menos 1,70, isto dá um total de 4,40 centímetro cúbico. 4,40 não é 4,4. Portanto, quando nós fazemos uma diferença, devemos conservar o menor número de casas decimais. Nós temos 2 casas decimais em cada uma destas parcelas, portanto é com 2 casas decimais que devemos apresentar o resultado. Agora, considere que nos ensaios realizados a borboleta verte 1,6 cm3 de água por cada segundo. A massa volúmica é de 1 grama. Vamos calcular o número de moléculas de água. Portanto, o número de moléculas de água será igual à quantidade vezes a constante de Avogadro. A quantidade será igual à massa, a dividir pela massa molar vezes a constante de Avogadro. A massa será igual à densidade vezes o volume, vezes a constante de Avogadro. Portanto, a densidade é de 1,0, o volume é de 1,6, a massa molar é 18,02 e a constante de Avogadro será o 6,02 vezes 10 elevado a 23. Portanto, este valor dará na ordem de grandeza 10 elevado a 22, portanto, todos que cá estão, vai este aqui. Na tabela estão registadas as distâncias percorridas pela esfera que é alargada a diferentes posições sobre o plano inclinado, termina o módulo de aceleração a partir da equação da reta de ajuste a um gráfico adequado. Devemos apresentar, estão cá os tópicos, uma tabela com os valores que vão ser utilizados, as variáveis consideradas, a equação da reta e o valor solicitado. E que o mais importante da equação da reta é, sem dúvida, o valor do declive. Então, nós já tínhamos concluído que o movimento era um movimento acelerado. Então, nós sabemos que se a posição pode ser dada por esta expressão, então eu sei que o valor do deslocamento, uma vez que a velocidade inicial é igual a 0, será igual ao meio de A vezes T quadrado. Se eu graficamente representar o valor do deslocamento em função do quadrado do tempo, reparem, esta variável é esta variável será o ΔX, o que significa que eu vou ter um gráfico e o declive deste gráfico é o nosso ΔX sobre T quadrado é igual a o meio da aceleração. Portanto, este valor é este valor de cá de cima. Agora, eu vou ter que encontrar uma tabela onde possa ter os valores da distância percorrida e do quadrado do tempo. Como é que eu vou determinar o valor do quadrado do tempo? Ora, lá em cima diz-me que o volume que a borboleta transfere para o exterior é de 1,6 cm3 por cada segundo. E então, essa informação está aqui. 1,6 cm3 em cada segundo. Então, se nós temos que a borboleta transfere 1,6 cm3 em 1 segundo, então significa que um volume V em centímetro cúbico, claro, será transferido em X segundos. E este X, que é o tempo
que um determinado volume demora a ser transferido para o exterior será igual ao volume em centímetro cúbico a dividir por 1,6. E isto é o nosso T. Logo, o valor de T quadrado será igual ao volume a dividir por 1,6 ao quadrado. Uma vez que nós queremos para a escala x, ou melhor, para a variável x, que é a variável independente, teremos então o volume a dividir por 1,6 ao quadrado e depois em y, que será a nossa variável dependente, eu terei o valor do ΔX e o nosso ΔX corresponde à distância que é percorrida por a esfera. Então, na prática, nós passamos a ter os valores de 5,60 sobre 1,6 ao quadrado, temos o 5,0 a dividir por 1,6 ao quadrado, o 4,55 sobre 1,6 ao quadrado, o 3,90 a dividir por 1,6 ao quadrado e o 3,20 a dividir por 1,6 ao quadrado. Os valores de distância temos o 3,00, o 2,50, o 2,00, 1,50 e 1,00. Ora, com estas grandezas que cá estão, bem, isto é mais ou menos trivial. Vamos criar duas listas. Nessas listas, o que nós faríamos seria isto, assim. Temos aqui as duas listas. Se vocês repararem, os valores de x já será o valor do volume sobre 1,6 ao quadrado, portanto já está o cálculo feito. Temos lá as distâncias e nós temos também agora o gráfico obtido, claramente, se vocês repararem. Vejam aquele valor de r quadrado. O r quadrado, que é o parâmetro que está na parte mais em baixo, é um teste de qualidade. Se aquele r quadrado for próximo de 1, significa que, de facto, os pontos se aproximam de uma reta. Portanto, claramente o r quadrado dá-nos o valor de 0,997. A equação da reta tem ordenada na origem muito reduzida, que é o valor de b. O valor do declive é de 0,245. Ora, se o valor do declive é 0,245, bem, a equação da reta, se for do género y igual a de x mais b, o a então 0,245, o b é o 0,035. Portanto, se metade da aceleração é 0,0245, deixa-me só ter este zero que está cá a mais, então significa que a aceleração toda será o dobro deste valor e isto dá 0,49 metros por segundo quadrado. Portanto, está determinado o valor da aceleração. Na figura temos os gráficos da velocidade com diferente diâmetro. Mas chama a atenção para o pormenor que este gráfico é um gráfico de velocidade em função da distância percorrida e, portanto, o declive deste gráfico não é a aceleração. Okay? Porque para ser o declive ser a aceleração, eu tinha que ter aqui a velocidade e aqui o tempo. O que eu consigo ver é que, conforme o corpo vai percorrendo uma certa distância, a velocidade do corpo está a aumentar, mas aumenta cada vez mais lentamente, isto é, aumenta para a mesma distância percorrida, a velocidade já não está a aumentar tanto, e a consequência direta é que a partir de uma determinada distância percorrida, a velocidade aqui já permanece constante, o que significa que o movimento passa para um movimento uniforme. Ora, porquê é que isto acontece? Porque quando nós temos a gota de água a cair numa fase inicial, nós temos essencialmente o peso a atuar. Se nós representarmos a gota de água em diferentes pontos do seu movimento, o que acontece é que conforme ela vai aumentando de velocidade, a força da resistência do ar vai-se começando a manifestar porque a gota de água vai colidindo com as partículas do ar e a partir de um determinado instante a força de resistência do ar tem exatamente a mesma intensidade que o peso e, portanto, o movimento passa para movimento retilíneo uniforme. Então, considera o deslocamento de 2 metros da gota A, sejam a força gravítica e a força do ar, as forças gravítica e a resistência do ar, muito bem. O trabalho da força gravítica, então, nós sabemos que
O trabalho da força gravítica é simétrico da variação da energia potencial gravítica. Portanto, onde diz igual, nós podemos cortar. E sabemos que o trabalho da força gravítica em módulo é qualquer coisa que o trabalho da força do ar. Ora, uma vez que o trabalho de uma dada força em módulo é igual à força vezes a distância percorrida, portanto, a distância percorrida quando a gota está a cair é a mesma. Só que a força gravítica, o peso, em média, é uma força que vai ser mais intensa do que a força de resistência do ar. Portanto, se a força tem maior intensidade, então a consequência direta é que o trabalho por si realizado também é maior. Então o trabalho da força gravítica será maior que o trabalho da força do ar. Portanto, se nós concluímos que o trabalho da força gravítica é maior que o trabalho da força do ar, não pode ser menor, portanto, ficamos com a opção C. Conclua-se a intensidade da força resultante que atua na gota é maior nos primeiros 0,1 metro ou nos últimos 0,1 metro. Portanto, isto para o gráfico. Para os primeiros 0,1 metro, portanto, quando nós estamos a falar de 0 até 0,1 metro, eu sei que o trabalho da força resultante é igual à variação da energia cinética, logo o trabalho da força resultante é igual à força resultante vezes o deslocamento vezes o cosseno de 0 graus. Isto é igual a 1/2 da massa vezes a velocidade final menos a inicial, cada qual ao quadrado. Ora, eu daqui consigo concluir algumas coisas, que é o seguinte: como a velocidade final é superior à velocidade inicial, reparem, no primeiro 0,1 metro, ali ser o 0,2, o 0,1 será alguns por aqui. Então eu consigo ver que, claramente, não é? A velocidade do fim é maior que a velocidade do início, para esta distância percorrida. Então, se a velocidade final é maior que a velocidade inicial, a intensidade da força resultante será igual a massa do objeto, vezes a velocidade final menos a inicial ao quadrado, isto tudo a dividir por 2 vezes o valor da distância. Este valor será também um valor superior a 0. Okay? Isto porque nós temos a massa do objeto, este valor de velocidade é superior ao do início. Por outro lado, dividimos pela distância percorrida, que é o 0,1, como o numerador é um número positivo, então a intensidade vai me dar um valor positivo. Muito bem. Se eu repetir o raciocínio para o último 0,1 metro, portanto, de 1,9 para 2 metros, o trabalho da força resultante, ora bem, deduzida a expressão, ficará igual à massa vezes a diferença do quadrado da velocidade, a dividir pelo dobro da distância. Vamos refletir. Eu sei que aqui a velocidade final tem o mesmo valor que a velocidade inicial. Porquê? Porque no último 0,1 metro, portanto, nós estamos a falar desta parte do gráfico, então significa que como o valor da velocidade é o mesmo, isto implica necessariamente que o trabalho da força resultante passa a ser igual a 0. Então, eu posso dizer que o trabalho da força resultante, enquanto o corpo percorre a distância que vai de 0 até 0,1 metro, será maior que o trabalho da força resultante de 1,9 para 2 metros, necessariamente, não é? A massa da gota é de 4,2 vezes 10 elevado a menos 3, determina aqui a energia que é dissipada quando a gota V cai 2 metros. Ora, vamos fazer cálculo. Eu sei que a gota V, depois de ter descido 2 metros, tem uma velocidade de 5 metros por segundo. Então, eu vou calcular a variação da energia mecânica da gota V. É igual à variação da energia potencial gravítica mais a variação da energia cinética. A variação da energia potencial gravítica é igual a mg vezes a altura final menos a inicial, e a variação da energia cinética é igual ao meio da massa vezes a velocidade final ao quadrado menos a inicial ao quadrado. Isto vai ficar igual a massa. Eu vou já simplificar algumas coisas. Eu posso considerar que o ponto mais baixo é da altura zero e posso considerar que a velocidade inicial é também igual a 0. Portanto, passaremos a ter 4,2 vezes 10 elevado a menos 6.
quando nós estamos a fazer cálculo de energia ou de aceleração, a massa é apresentada em quilograma, vezes o G, que são 10, vezes a altura do início, que é de menos 2, e aqui teremos 0,5 vezes 4,2 vezes 10 elevado a menos 6, vezes a velocidade final, que são 5 ao quadrado. Portanto, o resultado dá cerca de menos 3,15 expoente menos 5 joule. Logo, a energia dissipada é igual ao módulo da variação da energia mecânica, que será igual a 3,15 vezes 10 elevado a menos 5 joule. Considere que em determinadas condições a variação da entalpia de vaporização da água é 2,4. A energia necessária para a vaporização da gota B nessas condições, portanto, eu sei que a variação de energia na vaporização, isto é igual à massa vezes o ΔH de vaporização. A massa é o 4,2 vezes 10 elevado a menos 3. O ΔH de vaporização está em kJ por grama, portanto são 2,4 vezes 10 elevado a 3. Portanto, isto estará próximo de 10 joule, portanto será a opção B. Considera que foi fornecida à pressão de uma atmosfera a mesma energia a uma gota de água e uma amostra de ar, que tem o dobro dessa massa. Essa pressão, a capacidade térmica mássica é 4 vezes superior à do ar, então a variação da temperatura será, então fazemos assim, a variação de energia da água a dividir pela variação da energia, ou seja, a energia fornecida ao ar, será igual a massa da água, capacidade térmica mássica da água vezes a variação da temperatura da água, massa do ar, capacidade térmica mássica do ar vezes a variação da temperatura do ar. Portanto, a melhor estratégia nestes exercícios para ser mais rápida a eliminação das variáveis é fazermos a fração das duas relações. Ora, se a energia fornecida é a mesma, portanto este valor é 1, então significa que 1 será igual. A massa de água é cerca de o dobro da massa da água. Então temos a gota d'água e temos a massa de ar, tem o dobro da massa da gota. Então vamos pôr aqui assim. Massa da água, e aqui temos o dobro da massa da gota d'água. Capacidade térmica mássica. A capacidade térmica mássica da água é 4 vezes superior à do ar. Então aqui vamos pôr 4 vezes a capacidade térmica mássica do ar e aqui temos a capacidade térmica mássica do ar. Portanto, agora temos o que nós queremos, que é a variação da temperatura da água e a variação da temperatura do ar. Vamos simplificar as massas e as capacidades térmicas mássicas, portanto 4 meios é igual a 2, o que significa que a variação da temperatura do ar será o dobro da variação da temperatura da água. Ou seja, a variação da temperatura da água será metade da do ar. Portanto, será esta aqui. Depois diz no exercício 1, uma espira circular está na proximidade do ímã fixo. Ora, a espira está-se a mover. Chama a atenção para este pormenor, não é? Nós temos aqui uma espira. E a espira está literalmente a rodar assim. Portanto, não há variação nem da posição, nem do ângulo, nem da intensidade do campo magnético, não há variação nenhuma. Portanto, se não varia nenhuma das propriedades, então não há variação do fluxo. Se não há variação do fluxo, não há força eletromotriz induzida. Portanto, o fluxo não varia e a força eletromotriz é nula. Portanto, a opção correta será a opção C. Temos aqui dois pontos. O que nós sabemos é que a intensidade do campo magnético é maior, mais próximo do polo norte do ímã. Portanto, significa que a intensidade será maior no ponto A do que no ponto C. Portanto, a opção correta será a opção B. Temos o valor da frequência. Queremos o comprimento de onda. Ora, uma onda eletromagnética tem uma velocidade que é c, que se calcula multiplicando a frequência pelo comprimento de onda. Portanto, o comprimento de onda será igual a c sobre a frequência. 3 vezes 10 elevado a 8.
a dividir por 800 vezes 10 elevado a 3, dá 3/8 vezes 10 elevado a 3, portanto isto está de cerca de 375, portanto será a opção B. No exercício 3, diz-me, na figura temos aqui um circuito, ora bem, eu vou tirar aqui os dados. Primeiro, eu tenho uma força eletromotriz de 9,20 volts, tem uma resistência interna de 2 ohms. Sei que a associação é uma associação em paralelo, então a diferença potencial da resistência A igual à de B é igual à da fonte. E também sei que se no circuito principal circular uma corrente I, no ramo da resistência A passa uma corrente A, em B passa uma corrente B, e eu sei que a corrente total é igual à soma das duas, corrente A mais corrente B. Tendo isto em consideração, diz-me que numa dada altura o voltímetro marca 8,74 volts e eu quero calcular a potência transformada, aqui dissipada, entenda-se, dissipado não é perdida, é transformada em calor, a potência que é transformada no condutor A. Então, chegamos aqui e escrevemos. Primeiro, como a diferença potencial na fonte é igual à força eletromotriz menos a resistência interna vezes a corrente, o 8,74 é igual a 9,20 menos 2 vezes a corrente. Então a corrente será igual a 9,20 menos 8,74 a dividir por 2, e estará 0,46 sobre 2, que dá 0,23 amperes. Ora, já temos a corrente que passa no circuito total. Uma vez que a diferença potencial em A é igual à diferença potencial em B, então nós podemos dizer que a resistência A vezes a corrente que passa em A é igual à resistência B vezes a corrente que passa em B. Portanto, aqui estou a aplicar a lei de Ohm. Sabemos nós, nesta relação de cá de cima, que a resistência do A é o triplo da resistência de B. Então, vou escrever isso. 3 vezes a resistência de B vezes a corrente A é igual à resistência B vezes a corrente B. Como temos a resistência B a multiplicar em todo o lado, então fica que a corrente B é o triplo da corrente A. Como a corrente B somada com a corrente A é igual à corrente do circuito principal, que é 0,23, e uma vez que a corrente B é o triplo da corrente A, então 3 vezes a corrente A somada com a corrente A é 0,23, 4 vezes a corrente A é igual a 0,23, o que significa que a corrente A é igual a 0,23 sobre 4. Então temos 0,23 a dividir por 4 é dar 0,0575. Ora, neste momento já temos a corrente que passa em A, temos a diferença potencial, então podemos fazer o nosso cálculo. A potência dissipada na resistência A é igual à diferença potencial na resistência A vezes a corrente que passa na resistência A. A diferença potencial é o 8,74 vezes 0,0575. Portanto, isto estará 0,50. E calculamos a potência dissipada em A. Na natureza há 3 isótopos de carbono. Ora bem, os átomos são isótopos, têm o mesmo número de prótons, o mesmo número de eletrões, diferem no número de neutrões. Têm o mesmo número de prótons, mas têm massas diferentes. Correto. Nós temos o carbono e o oxigênio. Nós sabemos que o carbono e o oxigênio se encontram no segundo período, na tabela periódica. O que nós sabemos é que os elementos do mesmo período possuem os eletrões distribuídos pelo mesmo número de orbitais, neste caso níveis de energia. E, por outro lado, sabemos que a carga nuclear do oxigênio é maior. Então, a carga nuclear não tem nada a ver com a energia nuclear. A carga nuclear é a carga elétrica do núcleo, que é a carga positiva. Isso depende do número de prótons. Portanto, nós temos aqui 6 prótons, 7 e 8.
Portanto, se o oxigênio tem um núcleo mais positivo, exerce uma atração mais intensa sobre os seus eletrões e por isso eles estão mais próximos do núcleo. Então, os elétrons de valência de oxigênio são, em média, mais atraídos pelo núcleo e, portanto, este átomo tem menor raio. Portanto, será a opção C. CO2. Temos C. Portanto, aqui é mais ou menos simples. Nós temos 8 elétrons ligantes e temos 8 não ligantes. Portanto, são 4 pares para cada coisa. E aqui só quero fazer um exercício convosco, só para relembrar um pormenor. Primeiro, vamos ao carbono. O carbono, a configuração é um S2, 2S2, 2P2. O oxigênio é um S2, 2S2, 2P4. Portanto, nós temos isto para o carbono, isto para o oxigênio. Então significa que o carbono tem quantos eletrões e tem quantos eletrões de valência? O carbono tem 6 eletrões, 4 de valência. Já o oxigênio tem um total de 8 eletrões, desses 8 eletrões são 6 de valência. E a molécula, o CO2? Ora, a molécula de CO2, o número de eletrões da molécula é igual à soma dos eletrões dos átomos da molécula. Portanto, temos, não se esqueçam que oxigênio, nós temos dois átomos de oxigênio, portanto, na molécula passaremos a ter 2 vezes 8 de eletrões são 16, mais os 6 do carbono. Portanto, é um total de quantos eletrões de valência? Vamos lá, pessoal, podem responder, para ver se acordam. Número total de eletrões da molécula. Portanto, é só somar isto tudo, ok? Temos 2 vezes 8 são 16. 16 mais 6 faz 22 eletrões. E eletrões de valência da molécula. Os eletrões de valência da molécula são a soma dos eletrões de valência dos átomos. Temos 2 vezes 6 são 12, mais 4 faz 16. Se vocês repararem, esses eletrões de valência vão se dividir em ligantes e não ligantes. Portanto, na prática, se nós formos agora fazer as nossas contas, temos 16 eletrões. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Portanto, os eletrões de valência da molécula dividem-se depois entre ligantes e não ligantes e são a soma dos eletrões de valência dos átomos da molécula. A combustão do metano pode ser traduzida por aquela relação que lá está. Qual é a variação do número de oxidação do carbono na reação considerada? Então fazemos da seguinte forma. Nós temos o número de oxidação do hidrogênio, aqui é de 1. O do carbono passa a ser de menos 4. Aqui o do oxigênio é de menos 2. O do carbono passa para 4. Portanto, o número de oxidação está a passar de menos 4 para 4. Portanto, a variação é um aumento de 8 unidades. Portanto, a opção correta será aqui a opção A. Em muitas reações de combustão que ocorrem em sistemas reais, o combustível não reage completamente, mesmo que exista O2 em excesso. Considere que numa reação de combustão de metano, por cada mol de metano, 0,016 mol não reagem, apesar de existir excesso de 5% de O2. Admita que além da reação considerada não ocorrem outras. Determine por cada mol CH4 a quantidade de O2 que fica por reagir. Então vamos fazer as nossas contas. A reação é esta. Eu só vou escolher os reagentes que é o que me importa. Eu tenho o CH4 a reagir com 2 de O2. Quanto é que eu tenho para gastar aqui? 1 mol. Okay? Se o oxigênio estiver na proporção estequiométrica, eu por cada 1 de metano preciso de 2 de oxigênio. Então aqui teria 2 mol. Mas é que aqui no enunciado diz-me que eu tenho 5% de excesso. Portanto, eu não tenho 2 mol. A quantidade que eu realmente tenho é 2 mais 5% de 2. Okay? Isto é um total de 2,1 mol de O2. Portanto, cá está. A quantidade de oxigênio que eu tenho é a proporção estequiométrica com 5% de excesso. Agora, diz-me que 0,016 de metano não reage. Portanto, se 0,016 mol não reage, qual é a quantidade de metano que reage? Portanto, 1 menos 0,016 dá um total de 0,016.
984 mol reage. Essa é a proporção que reage. Qual é a proporção de oxigênio que reage? Ora, como a estequiometria é de 1 para 2, a quantidade de oxigênio que vai reagir é o dobro da quantidade de metano que se gastou. Portanto, 2 vezes 0,984, isto dá quanto? Podem calcular, por favor? Dá 1,968. Este é o gasto. Portanto, se este valor é a quantidade de O2 que eu estou a gastar, se este valor é a quantidade de O2 que eu tenho disponível, qual é a quantidade de O2 que vai ficar por consumir? Portanto, agora é só fazer aqui um acerto. A quantidade de O2 não gasto é igual a 2,1 menos 1,968. Portanto, isto está a 0,132. Bom, no exercício 5, temos um gráfico onde é representada a fração molar do dióxido de carbono em função dos anos. Qual é o teor médio de dióxido de carbono em partes por milhão em volume? Ora, o que nós sabemos é o seguinte. As partes por volume de dióxido de carbono é igual ao volume de dióxido de carbono a dividir pelo volume total de todas as partículas do ar vezes 1 milhão. E eu sei que o volume de dióxido de carbono é igual à quantidade de dióxido de carbono vezes o volume molar. Sei que o volume ocupado por todas as partículas do ar é igual à quantidade total de partículas que existe no ar vezes o volume molar. Isto tudo vezes 1 milhão. Ora, como nós podemos simplificar aqui o volume molar, se vocês repararem, este valor que aqui está, a quantidade de dióxido de carbono sobre a quantidade total, isto aqui é o quê? Isto é a fração molar do dióxido de carbono vezes 1 milhão. Na prática, se eu pegar na fração molar e se multiplicar por 100, tenho a percentagem em volume. Se eu multiplicar a fração molar por 1 milhão, tenho as partes por milhão em volume. Ora, refere-se isto ao ano de 1965, temos 3,20 vezes 10 elevado a menos 4 vezes 1 milhão. Ora, 3,20 vezes 10 elevado a menos 4 vezes 10 elevado a 6, isto dá 320 partes por milhão em volume, portanto 320 é a opção B. Determina a partir da curva representada na figura 6 a taxa temporal média de 1999 a 2015 da variação da massa de dióxido de carbono por cada decímetro cúbico de ar seco em condições PTN em grama por decímetro cúbico e por cada ano. Portanto, esta pergunta, em termos de cálculo, o cálculo é super simples. Em termos de interpretação, é daquelas que nos faz ler 2 e 3 vezes até percebermos exatamente o que é que nós vamos ter que calcular. Em primeiro lugar, eu quero calcular a variação da massa. Então, para calcular a variação da massa, eu preciso calcular a massa de dióxido de carbono. Obviamente, para calcular a massa de dióxido de carbono, uma vez que eu não tenho aqui nenhuma densidade, vou ter que calcular quantidades. E para calcular quantidades, vou ter que ter a quantidade total de partículas que existe ali no ar. Portanto, eu tenho, como ponto de partida, eu tenho 1 decímetro cúbico de ar seco. Ok? Então, em 1 decímetro cúbico de ar em condições PTN, qual é a quantidade total de partículas que se encontram? Será igual a quanto? Será igual ao volume sobre o volume molar. Portanto, 1 a dividir por 22,4, que dá um total de 0,0446. Bom, segunda questão. Qual é a quantidade de CO2? Se a fração molar de CO2 é igual à quantidade de CO2 sobre a quantidade total, eu aqui retiro que a quantidade de CO2 será igual à fração molar do CO2 vezes a quantidade total, sendo que a quantidade total é este valor. Então vamos calcular a quantidade
de CO2 para o ano de 1999, isto vai dar a fração molar de 1999. Ora bem, se aqui temos 95 e se aqui temos 2005, temos 10 anos de diferença. 1999 será, reparem, 10 anos com 5 divisões, significa que cada uma destas divisões são 2 anos. Então 99 será aqui. No ano 1999, portanto, estamos a falar deste ponto gráfico, o valor da fração será este valor aqui, que é o 3,68 vezes 10 elevado a menos 4. Portanto, temos 3,68 vezes 10 elevado a menos 4 vezes a quantidade total, que dá 0,0446. A quantidade de dióxido de carbono na atmosfera no ano de 2015 será, vamos então ao ano 2015, deste ponto aqui, não é? Isto dá exatamente o 4 expoente menos 4. Portanto, temos 4 vezes 10 elevado a menos 4 vezes 0,0446. Portanto, no primeiro caso, dá um total de 1,64 expoente menos 5. E no segundo caso, dá um total de 1,78 expoente menos 5. Ora, agora posso calcular a massa. Porquê? Porque nós sabemos que a massa será igual à quantidade vezes a massa molar. Logo, a massa do CO2 será igual a 1,64 vezes 10 elevado a menos 5 vezes a massa molar, que é o 4401. E aqui a massa de CO2 será igual a 1,78 vezes 10 elevado a menos 5 vezes o 44,01. No segundo caso dá 7,85 vezes 10 elevado a menos 4 grama. E no primeiro caso dá 7,22 vezes 10 elevado a menos 4. A variação da massa do dióxido de carbono será então o 7,85 vezes 10 elevado a menos 4 menos o 7,22 vezes 10 elevado a menos 4. Portanto, isto dá 6,3 vezes 10 elevado a menos 5 grama. Esta é a variação por cada litro e ao longo de 16 anos, de 99 para 2015. Só que nós queremos calcular a taxa de variação, ou seja, a variação média da massa por cada litro e por cada ano. Portanto, para concluir, a variação da massa de CO2 por cada centímetro cúbico e por um total e por ano, como é que eu vou ter que fazer? Vou pegar nos 6,3 vezes a juntada 5 grama. Isto é a variação por cada litro de ar ao longo de um total de, desde 1999 até 2015, em 16 anos. Portanto, isto por ano vai dar cerca de 3,9 vezes 10 elevado a menos 6. Isto vem em grama por cada litro e por ano. Ora, este é um exercício que é trabalhoso, tem muito cálculo, mas do ponto de vista do grau de dificuldade, não é um grau de dificuldade elevado, porque essencialmente o que nós temos aqui a fazer foi calcular quantidades, calcular massas e depois a fazer a diferença das massas. No exercício 6, olhem, eu aqui neste exercício tenho a dizer-vos que eu não concordo com a solução que é proposta pelo IAF. Por um motivo simples. Se não me falha a memória,
eu julgo que a opção que parece sugerida é a opção A, e eu considero que de todas as que cá estão, a única que pode estar correta será a opção C. E eu explico porquê. Então, primeira questão. Vamos observar o valor da constante de equilíbrio. Nós temos uma constante de equilíbrio elevadíssima, não é? Quando as constantes de equilíbrio têm este valor, nós consideramos que as reações são praticamente completas. Dou-vos a título de exemplo os valores do Ka dos ácidos fortes, o Ka do ácido clorídrico, o Ka do ácido sulfúrico, etc. São valores que estão ali na ordem de grandeza 10 elevado a 10. O que significa que uma constante de 10 elevado a 22 significa que, na prática, o reagente limitante, se não se esgota, atinge uma quantidade que é praticamente nula. Isso é o típico de uma reação completa. Portanto, em primeiro lugar, dizer que o produto reação de forma rapidamente. Ora, aqui o problema é o rapidamente. A constante não tem que ver com a rapidez, tem que ver com a extensão da reação. Esta reação é muito extensa no sentido direto. Dizer que ambos os reagentes se esgotam, isto não é sinónimo de reação completa. Para a reação ser completa, basta que um dos reagentes se esgota, não são ambos. Portanto, o ambos está errado. Agora, dizer assim, a formação do produto é favorecida. Bem, é favorecida em relação a quê? Não é? Portanto, parece a mim que esta frase ficou a meio. Se assim, a formação de produtos é favorecida para valores de pressão elevada, ok, eu consigo interpretar isso, não é? Porque quando aumenta a pressão, o sistema desloca-se no sentido em que há diminuição da quantidade das espécies gasosas e, portanto, deslocava-se no sentido direto. Eu aí concordo. Agora, dizer que quando se atinge equilíbrio temos uma proporção grande de produtos em relação a reagentes, também estou de acordo. E, portanto, assim como está a reação é favorecida, esta reação é favorecida em determinadas circunstâncias, não é? Eu teria que interpretar esta afirmação de acordo com a lei do Chatelier. Pois, mas falta-me dizer qual é a condição. É favorecida em que circunstâncias? Ser favorecido significa ser extenso? Não. Ser extenso é uma coisa. Ser favorecido é eu influenciar o equilíbrio, não dá sentido. Portanto, eu discordo completamente desta opção. Dizer que a reação tem um rendimento elevado. Ora, uma reação com rendimento elevado significa que a quantidade de produto obtido e a quantidade de produto esperado são próximas entre si. Com uma constante equilíbrio deste valor, a quantidade obtida de produto por comparação com a do reagente é elevadíssima, porque a reação é muito extensa no sentido direto. Portanto, de todas as que cá estão, esta seria a única possível de ser considerada correta. Exercício seguinte. O ácido carbónico é um ácido hiprótico. Okay? Vamos escrever a constante da acidez do ácido carbónico para a primeira equação. Portanto, é só fazermos Ka é igual à concentração do íon hidrogênio ao carbonato, vezes a concentração do íon H3O+, sobre a concentração do ácido carbónico, isso tudo reportado ao estado de equilíbrio. A espécie de hidrogênio ao carbonato é a base conjugada do ácido carbónico, mas é o ácido conjugado do carbonato. Portanto, será este. A preservação de estruturas vitais de alguns organismos marinhos, como as conchas, cujo principal componente é o carbonato de cálcio, depende do equilíbrio que se estabelece entre este sal sólido e os íons resultantes da sua dissolução em água. Esta reação pode ser traduzida por: preveja, fundamentando, se a diminuição do pH das águas dos oceanos contribui para a preservação das conchas ou, pelo contrário, para a sua dissolução. Portanto, há aqui um pormenor, é que não se esqueçam quando vocês estão a trabalhar com as questões de um dado grupo, vocês têm a identificação do grupo, têm um parágrafo e este parágrafo é válido para todas as questões que seguem dentro do grupo. Ou seja, na prática, eu sei que eu vou ter uma diminuição do pH. A diminuição do pH traduz-se num aumento da concentração do íon H3O+. Se a concentração do íon H3O+, é favorecida, então eu agora vou recorrer aqui à equação 2 e vejo que se a concentração do H3O+ aumenta, então significa que esta reação irá evoluir no sentido inverso para contrair a perturbação.
Então dizemos que, de acordo com o princípio do Chatelier, a reação identificada na equação 2 evolui no sentido inverso e a concentração do íon CO3 diminui. Ora, se a concentração do íon CO3 diminui, porque ao diminuir o H3O+, durante a evolução no sentido inverso, também vamos gastar CO3-. Agora vamos à nossa equação. Eu vou designar aqui por uma questão de referência como equação 3. Então agora nós temos esta espécie que está a diminuir de concentração. Se esta espécie diminui de concentração, o sistema evolui em que sentido? O sistema evolui no sentido da reação direta. Então escrevemos: devido à diminuição da concentração do CO3-, o equilíbrio, que é traduzido pela relação 3, evolui no sentido direto, favorecendo a dissolução do CaCO3. Na prática, os animais que têm um exoesqueleto e, portanto, que necessitam do carbonato de cálcio, como o carbonato de cálcio com a acidez vai dissolvendo, eles estão prejudicados.